Quando utilizarmos medicações ansiolíticas no tratamento do TDAH? Eu sou Rafael Rangel, neuropediatra, neurocientista, mestre em neurociência e especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. E aqui nesse canal, se inscreva, marque, para que você possa receber semanalmente conteúdos exclusivos sobre TDAH e neurociência. Quando então devemos utilizar ansiolíticos no paciente com TDAH? Dentro da neurobiologia do paciente do TDAH, existe uma alteração química, principalmente de alguns neurotransmissores, principalmente dopamina e noradrenalina a nível de córtex frontal, nessa região mais anterior do cérebro. É exatamente essa hipoatividade da dopamina e da noradrenalina no córtex frontal que existem então as manifestações do que nós vimos nos pacientes com TDAH, da hiperatividade, da desatenção, da falta de foco, da desorganização, aquilo que a gente conhece como TDAH. Só que 70% dos pacientes com TDAH, além do TDAH, vão também apresentar outras condições associadas, como por exemplo os transtornos de ansiedade generalizado. Essa associação do TDAH aos transtornos de ansiedade se dá por uma soma de fatores. Dentre eles, existem alterações genéticas que são comuns tanto no TDAH quanto na ansiedade. Existem alterações das chamadas funções executivas, que é a base do TDAH, e que existe então uma falta de sincronização entre o sistema de controle de emoções do cérebro, chamado sistema límbico, algumas áreas como amígdala cerebral, hipotálamo cerebral, essas estruturas que fazem então a modulação de grande parte do nosso sistema de emoções estão integradas também com o córtex pré-frontal, exatamente nas áreas que estão também relacionadas com as funções executivas do cérebro. Então percebam que existem alterações da anatomia, existem alterações genéticas, existem alterações das próprias funções executivas que são comuns tanto ao TDAH quanto aos transtornos de ansiedade generalizado. Por isso, grande parte desses pacientes apresentam, além do TDAH, também quadros de ansiedade. E é exatamente nesses pacientes que nós devemos considerar, em algumas situações, associar ao tratamento do TDAH algumas medicações ansiolíticas. Medicações essas que vão modular, que vão atuar principalmente em um neurotransmissor chamado de serotonina. Vamos relembrar aqui alguns conceitos, então, sobre a neurobiologia do TDAH e a ação de alguns dos psicofármacos utilizados para isso. Nós temos então, por exemplo, a Ritalina, o Venvanse, o Concerta, a própria atomoxetina, medicações que vão modular tanto a via da dopamina quanto a via da noradrenalina. Lembrando que a atomoxetina atua somente em uma das vias, na via da noradrenalina. Essas medicações de primeira escolha, os psicoestimulantes que atuam nas vias da dopamina e na noradrenalina, devemos ter uma atenção quando esse paciente apresenta também quadros de ansiedade. Por quê? Se no primeiro momento eu utilizo então os psicoestimulantes, às vezes em doses mais elevadas, e eu aumento a disponibilidade da dopamina visando uma melhora do TDAH, eu posso também gerar uma piora dos quadros de ansiedade. Então eu tenho que, muitas vezes, ajustar essas medicações ou, na grande maioria das vezes, associar ansiolíticos, para que então eu possa modular, além da dopamina, além da noradrenalina, as vias da serotonina, um dos neurotransmissores que também estão associados nos aspectos da neurobiologia do TDAH. Eu estou falando de medicações como fluoxetina, escitalopram, sertralina, principalmente quando falamos no universo da infância e da adolescência. Existem outros inibidores da recaptação de serotonina e da noradrenalina mais para adulto? Tem, por exemplo, o propiona, buspirona, fluvoxamina. Essas medicações são utilizadas normalmente mais para a adolescência na idade adulta. No universo infantil, principalmente quando precisamos usar esses psicofármacos, destaque para, mais uma vez, fluoxetina, sertralina e citalopram. São medicações muito eficazes que ajudam e muito no tratamento do TDAH nesses grupos de pacientes com quadros de ansiedade.
Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui em destaque é que, nesses pacientes que apresentam então sintomas do TDAH e têm um componente de ansiedade muito acentuado, talvez uma opção primária do tratamento, se você não quiser já iniciar com 2 medicações, seria a atomoxetina. Por quê? A atomoxetina, ela atua primordialmente na via da noradrenalina, não modulando tanto a dopamina cerebral. Então, como a ansiedade está diretamente envolvida em aspectos da desregulação de dopamina, se eu não mexo nessa dopamina e atuo com uma melhora da via da noradrenalina, eu posso melhorar os sintomas do TDAH sem ter uma piora da ansiedade. Agora, nós estamos falando aqui sobre remédios. Ponto importante no paciente com TDAH, com transtorno de ansiedade, que esteja usando ou um psicoestimulante, ou atomoxetina, ou usando um ansiolítico. Eles precisam obrigatoriamente da terapia comportamental. O que nós temos de melhor nível de evidência científica associado a esses transtornos é a chamada terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Por quê? Através de técnicas específicas dentro da TCC, o psicólogo vai então modular esse cérebro, ajudar então a esse indivíduo a modular respostas das chamadas funções executivas, como melhorar o controle inibitório, melhorar a memória operacional, melhorar a flexibilidade cognitiva, trabalhar na melhora da organização, no planejamento, no gerenciamento de tempo, no gerenciamento de emoções. Tudo isso estando afetado no TDAH, visto que são muitas delas funções executivas do cérebro que estão alteradas no paciente com TDAH. Por isso, então, é importante a gente entender que a terapia medicamentosa ela é importante, mas nós não podemos negligenciar a importância da terapia cognitivo-comportamental quando falamos sobre tratamento do TDAH e suas comorbidades. Então vejam que os transtornos de ansiedade, eles devem ser muito bem pesquisados nos pacientes com TDAH, porque aproximadamente 30 a 40% desses pacientes que apresentam essas comorbidades vão ter quadros de ansiedade. Uma dica, uma orientação, como então perceber esses quadros de ansiedade? O paciente tem um tratamento diagnóstico de TDAH, começa o tratamento, ele tem uma resposta aquém daquilo que é esperado, parece que tem algo ainda por trás que não está melhorando. Lembre-se da ansiedade, porque no dia a dia, mesmo profissionais da saúde, profissionais da educação e pessoas do dia a dia que lidam com TDAH acabam confundindo muito os sintomas da impulsividade do TDAH, lembrando que é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que no quadro da hiperatividade a impulsividade frequentemente está associada com sintomas de ansiedade. Isso na prática, no dia a dia, às vezes é difícil realmente de você conseguir controlar. A impulsividade do TDAH está muito mais relacionada a um baixo funcionamento do controle inibitório. A ansiedade deve ser observada principalmente quando apresentam então alguns sintomas, como por exemplo, dificuldades para dormir, sintomas físicos, por exemplo, palpitação, falta de ar, ruborização, dores abdominais, diarreia, dor de cabeça, algo que comece a gerar então um sofrimento para essa pessoa. Esses são alguns dos sintomas físicos observados nos transtornos de ansiedade. Então, a gente precisa saber diferenciar para tratar de forma correta. Quando é só o TDAH e aquela manifestação da impulsividade irá melhorar com os tratamentos do TDAH, ou quando nós temos então quadros de ansiedade associado. Então, essas são as principais indicações do uso de ansiolíticos no tratamento do TDAH. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se você ainda não segue, clique, comece a seguir esse canal, curta esse vídeo, ative o sininho para que você possa receber informações semanais a respeito de TDAH, neurociência comigo. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos.